militar que acaba em alguma hora ou outra incentivando outros grupos país afora. Essa questão de movimentação grevista de policiais que é sempre muito polêmica e chama muita atenção, gera muito debate sobre esse assunto. Neste momento, Cláudio, a cúpula do governo de Minas Gerais está reunida em Belo Horizonte para tentar achar caminhos que possam tirá-la, né, posso tirar o governo de Minas Gerais dessa celeuma aberta com esse movimento grevista que levou cerca de 1.500 policiais ontem às ruas da capital mineira. Olha, nem podemos chamar de greve porque não existe greve nessa área de segurança nem pública. Pode, né? O que a gente está assistindo é o crime de motim. Pois é. O crime de motim sendo transmitido ao vivo. Quer dizer, os veículos de comunicação estão abrindo espaço para mostrar esse absurdo que nós assistimos em Minas Gerais, do cometimento de um crime coletivo, né, de muita gente, 1.500 pessoas, autorizadas inclusive pelo comandante-geral da Polícia Militar, a participar do protesto. Essa crise em Minas Gerais expôs, na verdade, a falta de autoridade do governador de Minas, Romeu Zema. Ele que é um político tão promissor, né, que surpreendeu a todos, sobretudo os institutos de pesquisa, e acabou eleito governador de Minas Gerais. Ele foi uma ótima revelação aí das eleições de 2018 e no entanto, vem mandando bem de uma maneira geral, tanto assim que ele é bem avaliado pelos mineiros, mas nessa coisa aí, nessa crise com as forças de segurança, ele mandou muito mal. Esse comandante da PM que autorizou em nota os seus subordinados da ativa, inclusive alguns usando farda, participarem desse protesto, é um escândalo, né? Esse comandante da PM tinha que ter sido sumariamente demitido no mesmo dia que divulgou a nota, substituído, e o novo comandante assumir com o compromisso de impedir o cometimento do crime de motim, que é o que a gente está assistindo em Minas Gerais. Não existe greve de polícia. Isso é proibido pela Constituição, é proibido pela legislação ordinária e é proibido por decisões da Justiça. A última delas, no Supremo Tribunal Federal, essa questão ficou pacificada por 7-3. Então, assim, o que a gente está vendo, na verdade, de um lado, é uma turba cometendo um crime, e estamos falando de pessoas cuja missão, né, cujo papel perante a sociedade é cumprir e fazer cumprir a lei. É exatamente a primeira coisa que acabou sendo atropelada, foi precisamente a legislação, né? É inaceitável que policiais, militares, civis, de qualquer sorte, façam greve, porque não existe greve de policiais, existe crime de motim. Não é exercício de um direito, é o cometimento de um crime. E como tal tem que ser punido. O que tinha que ter acontecido ontem, durante aquela manifestação, era simplesmente cercar a área, identificar um a um, podia levar dias e dias e dias. Cerca tudo, prende os líderes e identifica todo mundo para exclusão da Polícia Militar e da Polícia Civil, de não sei o que mais, Polícia Penal, né? Depois que inventaram esse negócio de Polícia Penal, tem a Santa Pastura, os caras são carcereiros. Bom, o fato é que isso não pode acontecer. O governador de Minas Gerais tinha a obrigação de mobilizar, inclusive, a sociedade, as forças da justiça e a classe política contra isso. Mas o que a gente viu é o isolamento dele, até de claramente irresponsável, né, na classe política. De um lado, a Assembleia Legislativa, né, e de outro, e também outros políticos, líderes importantes, que de maneira irresponsável apoiam veladamente esse movimento aí da Polícia Militar, como se fosse apenas algo que servirá aos interesses deles particulares de desgastar o atual governador de Minas Gerais. Eu me refiro, o caso mais gritante para mim é o do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje, em manchete, a informação de que o presidente do Senado, que é político, que faz carreira política em Minas Gerais, considerou esse motim legítimo. Ele reconheceu a legitimidade do movimento. Isso é escandaloso, em se tratando primeiro do presidente do Senado Federal e depois em se tratando de um jurista. Ele sabe, ou pelo menos deveria saber, se ele é competente como dizem que ele é, deveria saber que isso é um crime, que motim não pode.
né? Simplesmente não pode. Até porque onde isso já aconteceu, o que provocou tudo isso foi exatamente uma explosão da criminalidade. Nós assistimos anos atrás a situação ocorrida no Espírito Santo. As polícias, sobretudo a polícia militar, cruzou os braços. O que aconteceu é que os bandidos tomaram conta mesmo. Não é uma força de retórica. Os bandidos tomaram conta. Mataram como nunca. Roubaram, assaltaram, estupraram, agrediram como nunca tinha acontecido em nenhuma sociedade civilizada nos tempos modernos. Aconteceu durante um motim da polícia no Espírito Santo. E tanto quanto hoje o governador de Minas, o governador da época também era fraco. Era um governador cuja autoridade ele não teve condições de exercer. Mais recentemente, o que a gente viu também, algo muito parecido no governo petista do Ceará. E o que é que assistimos? Assistimos o senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, pegar um trator e investir, querer passar por cima lá de grevistas e tal, que estavam amotinados em um quartel da PM, numa cidade próxima de Fortaleza. E deu no que deu também. Com os PMs amotinados, o que a gente assistiu foi novamente a bandidagem tomando conta. E o que é pior de tudo isso é que tanto no caso capixaba quanto no caso cearense, o que se viu depois, entre os poucos punidos, foi uma mobilização de deputados das forças políticas para anistiar os criminosos. Então, assim, também tem isso, né? O governador vai enfrentar esses caras, que estão cometendo crime de motim, e daqui a pouco ele vai ser desmoralizado pela Assembleia, que é hostil a ele, né? Com a anistia para todos esses que cometeram o crime. É uma tristeza o que nós assistimos hoje, é escandaloso que o Brasil tolere esse tipo de crime, ainda mais transmitido ao vivo pelas emissoras.